Muito bem, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro e agora pergunto a vocês o que será que a gente tem para a nossa aula? Vamos então ver. Aula de número 14, revisão e avaliação. Olha só, então vamos relembrar os principais conteúdos abordados dentro dessa unidade. Vem comigo. Muito bem, então vamos relembrar aqui os conteúdos dados nessa unidade, falando então sobre esporte, né? E o esporte, ele não vem ser apenas um jogo, mas ele envolve aí diversos aspectos. Então, o esporte ele vem a ser uma manifestação da expressão humana. É aqui nesse ambiente esportivo que o povo ele se expressa, né? Ele põe para fora todas as suas emoções e toda essa movimentação desempenha um papel muito importante na preservação e também na celebração da identidade cultural de um povo, né? E isso faz com que as barreiras e as fronteiras elas sejam ultrapassadas, unindo então as pessoas durante esses eventos esportivos, por exemplo. Eu falo aqui no meio, né, de um campo de futebol e a gente sabe que existe um movimento mundial, que existe aí um espetáculo que acontece de 4 em 4 anos, que é a Copa do Mundo. E vocês já observaram que existem aí pessoas de diversas partes do mundo que se reúnem justamente para contemplar e para prestigiar esse evento. E o esporte ele é capaz de fazer isso. E com isso também, o que acontece? Estimula o desenvolvimento econômico, porque para receber um evento de grande porte como esse lugar que cedia essa Copa do Mundo começa a se preparar muito tempo antes, muitos anos antes, construindo estádios, construindo aí alojamentos para os atletas. O pessoal da hotelaria, né, fazem ali as suas adequações para receber esse grande número de pessoas. E tudo isso faz com que a economia ela gire, né, ela aumente, principalmente durante esse período do evento, ok? E o esporte ele também vai incentivar a adoção de hábitos de vida mais saudáveis, né? Porque o esporte ele tem a ver com saúde, né? Tá tudo interligado. Favorece também o aprendizado de valores, de princípios morais, como, por exemplo, o trabalho em equipe, o respeito, a disciplina, o fair play também, que a gente falou aí durante, né, as nossas aulas a respeito do fair play. E com isso promove a inclusão social, proporcionando oportunidades para indivíduos de todos os contextos participarem e se destacarem. O que isso significa? Que o esporte ele é democrático, ele é para todos. Existem diversas modalidades esportivas que podem ser escolhidas aí de acordo com o gosto das pessoas, né? Agora, lembra que eu falei ali do fair play? Vamos relembrar então sobre esse termo? Quando eu falo em fair play, eu estou lembrando, então, fazendo menção ao Barão de Coubertin, que foi o criador, o idealizador dos Jogos Olímpicos da era moderna. Ele pregava muito sobre essa questão do fair play. E o que isso significa na prática? Honestidade na execução da tarefa e também respeito pelo adversário, assim como a lealdade, honra e jogo limpo, né? Literalmente, o fair play significa jogo limpo, ou seja, é um jogo honesto, é um jogo igual, que acontece de igual modo para ambos, né? Representa o modo de pensar e agir e não aceita o uso da astúcia e artifícios, nem subterfúgios para obter sucesso. Só que, infelizmente, o fair play ele é ameaçado. Por quê? Pelos interesses pessoais, comerciais e situações que nada coincidem com os objetivos do esporte. Então, quando a gente fala de fair play, a gente traz essa preocupação sobre esse tema, né? Justamente porque nesse ambiente esportivo existem temas que são muito atuais ainda, infelizmente, que precisam ser debatidos. Vamos relembrá-los? Vamos falar então do preconceito, da violência, do doping e da propina, né? Então, tudo isso aí acontece ainda no meio esportivo. Falando então sobre o preconceito, vamos ver que o preconceito ele vem a ser justamente uma ideia
preconcebida sobre algo ou sobre alguém. Antes mesmo de você conhecer essa pessoa ou essa situação, você já tem ali uma opinião formada sobre isso, um julgamento, né, antecipado a respeito dessa situação ou dessa pessoa. E o que causa esse preconceito, por exemplo, né? A questão do racismo, da xenofobia, como vocês vão observar aí, da homofobia e misoginia. Esses são casos aí recorrentes que acontecem no mundo esportivo. Tudo isso aí retrata a questão do preconceito. Existe também a questão da disparidade de financiamento e patrocínio, oportunidades de competição e tratamento de atletas com base no gênero, raça ou orientação sexual. Então é um tema ainda que gera muita preocupação, que precisa ser debatido, e também pessoas que são preconceituosas no meio esportivo, não só no meio esportivo, mas dentro da sociedade, merecem receber a punição por isso, né? A gente não pode mais permitir essas coisas acontecendo. Agora, falando sobre violência, que é um outro tema tão sensível quanto. O que eu venho entender como violência, então? É justamente coagir o adversário, tanto dentro quanto fora do campo de competição, com atitudes que vão ser grosseiras, representadas por gestos obscenos, violência física ou ofensas pessoais. E onde é que ocorre esse cenário de violência? Ocorre entre torcedores, jogadores em campo, até mesmo nas questões de agressões a árbitros. Extrapola, então, os limites dos esportes e se transforma em um problema social mais amplo, envolvendo questões como vandalismo, racismo e intolerância. Então, tanto quanto, né, o tema anterior precisa também ser combatido. E é crucial que haja um trabalho conjunto entre clubes, federações e autoridades para coibir e punir severamente atos de violência, visando a garantir a segurança de atletas, torcedores e demais envolvidos. Ok? Então, aqui a gente observa que não só dialogar sobre esses temas, mas também punir as pessoas que praticam tais atos. Isso é necessário. Agora, um outro ponto também que a gente abordou é sobre o doping, né? O que vem a ser o doping? É o uso de substâncias e métodos que são proibidos para melhorar aí o desempenho de um atleta. É um dos maiores problemas que se encontra aí no esporte moderno, né? Nesse âmbito do esporte, justamente quando um atleta ele utiliza-se de métodos e utiliza-se, por exemplo, de substâncias que vão potencializar as habilidades físicas desse atleta, e isso não é justo. Por quê? Porque na hora de competir ele vai estar, obviamente, em vantagem ali com relação ao seu oponente. E a gente está falando aqui de um princípio que é chamado de fair play, né? Lembra do fair play? Ele precisa ser preservado dentro do esporte, ok? Então, o doping é uma prática ilegal e prejudicial à saúde, busca por uma vantagem competitiva. Os escândalos de doping abalam a credibilidade de diversas modalidades esportivas e de atletas, levando a sanções e desclassificações, ok? Muito bem, então aqui a gente conseguiu relembrar um pouco sobre o doping, agora a gente vai passar para o outro ponto, que é a propina, o suborno, que é justamente essa oferta de dinheiro para facilitar uma vitória ou então uma derrota de uma equipe, né, ou de um atleta. E isso é uma coisa completamente terrível de acontecer, justamente porque você vai alterar um resultado que não é justo, né? E a corrupção, ela acontece ali em casos no esporte, e esses casos, eles são alarmantes. Então, dirigentes, árbitros, como vocês vão observar aí, até mesmo atletas, são acusados de aceitar subornos em troca de favorecimentos, manipulação de resultados e desvio de verbas. Esse tipo de prática compromete a integridade das competições e a confiança do público, né? Obviamente, por quê? Porque o resultado ele vai estar sendo alterado justamente porque está rolando ali dinheiro por trás dessa situação. Muito bem, agora que a gente abordou sobre esse tema, nós vamos entrar agora no outro tema, que é a dança. E o que vem a ser a dança? Vamos ver. A dança é arte de movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos ritmados, em geral, ao som de música. É uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música, e caracteriza-se tanto pelos movimentos previamente estabelecidos, que são chamados de coreografia,
ou improvisados, que é aquela dança mais livre. Existe como expressão artística ou como forma de divertimento. E a dança vai além da expressão artística, podendo ser vista como entretenimento, desenvolvimento da criatividade e também ela é importante para a forma de comunicação. Agora, abordando aqui sobre os tipos de dança, nós vamos ter dança clássica, representada pelo balé, dança contemporânea, danças urbanas, aí como no caso do hip hop, danças de salão, como a valsa, salsa, tango, forró, samba de gafieira, danças folclóricas, como o frevo, boi-bumbá, pau de fitas, carimbó e catira. Muito bem. Então a gente observa aí que no nosso país, né, que é tão grandioso, cada cantinho do nosso país tem ali a sua cultura que precisa ser expressada através do seu povo. E quando a gente fala sobre a expressão do folclore, da cultura desse povo, a gente vai notar aqui, falando a respeito dessas danças folclóricas mais voltadas agora para a região norte, ok? Que contempla aí esses estados que estão aparecendo na telinha para vocês. E falando sobre danças folclóricas, vamos entrar então sobre o assunto das danças folclóricas voltadas para o nosso Amazonas, que é o boi-bumbá. Então, observe aí nessas 3 fotinhos, lembrando que o boi-bumbá ele tem origem no Bumba Meu Boi, lá do Maranhão, como característica aí semelhante, presente entre eles, nós vamos ter a história do boi que morre e ressuscita, e como característica diferente, a gente vai notar que no Bumba Meu Boi não há disputa, já no boi-bumbá, garantido e caprichoso, existe a disputa entre os bois. Agora falando sobre o carimbó. O carimbó, que é essa dança tipicamente paraense, observe aí a sua indumentária, onde as mulheres utilizam essas saias aí, permitindo uma movimentação. Trata-se, então, de uma dança de roda, né, onde as dançarinas vão fazer ali os seus giros durante as apresentações. E essa dança ela é acompanhada por um ritmo bem alegre e contagiante. E por falar em dança de giro, vamos agora rever também a ciranda, que é essa dança de giro aí tão maravilhosa, onde aqui no nosso Amazonas tem uma cidade específica que celebra essa cultura. Vamos, então, voltar a esse lugar? Muito bem, então eu volto aqui dentro, né, desse cirandódromo, onde acontece a disputa entre as agremiações, aqui é Guerreiros Mura, tradicional e flor matizada. Essa cultura, essa movimentação aconteceu desde a década de 1980, quando a ciranda ela começou a se consolidar como uma manifestação cultural importante na cidade de Manacapuru, que é conhecida hoje como Terra da Ciranda. E esse evento é um dos eventos mais importantes do calendário cultural do Amazonas, onde aqui, né, nesse palco, nesse chão, essas 3 agremiações fazem ali as suas apresentações, disputando então o título, ok? Muito bem, vamos rever agora outra dança folclórica? Falando então da marujada, observem aqui a sua indumentária, né? Como é que esse povo está se vestindo. Trata-se então de uma dança que vai unir a expressão artística, cultural, a dança a elementos religiosos, principalmente quando se contempla e se sauda ali o São Benedito, né? Então observe aqui os marujos e as marujas nessa dança tão importante e tão cultural, né? Muito bem. Agora nós vamos também relembrar a Sussa, né, que é uma dança folclórica tradicional lá do estado de Tocantins, justamente na cidade de Natividade. Ela tem raízes ali afro-brasileiras e é uma manifestação que expressa a herança e a identidade das comunidades quilombolas da região. E por falar, né, em tradição, nós vamos relembrar também agora o Marabaixo. O Marabaixo é uma dança folclórica tradicional lá do estado do Amapá, e é uma expressão da resistência e da identidade do povo afrodescendente da região. E o Marabaixo é uma manifestação folclórica afro-amapaense que vai homenagear, então, o Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade, em 2 momentos, em 2 partes. Na parte sagrada, através das missas, das novenas, das ladainhas, e na parte profana, através da dança do Marabaixo e dos bailes. Vamos, então, relembrar essa manifestação cultural através de um vídeo? Vamos lá.
Sou do Nordeste brasileiro e nesse boi quero brincar. Eu sou da Baixa, eu sou do Norte, essa toada berrecha eu vou cantar. Garantido é minha paixão, garantido é mais campeão. Garantido é minha paixão. Cai a noite, se acende as lamparinas. Puxo pronto, por me sentar na beira, pra escutar os mais velhos das histórias de visagens de Martim das Pereiras. Eu devo fugir, vai! Com a ajuda dos filhos, para dar continuidade à sua expedição. Na arena do Parque do Engar, o cordão de entrada da cor batizada. Agitação! Vamos juntos! Coreografia de Clemente Furtado para essa apresentação. Item número 6, cordão de entrada. Bailado, coreografia. Vamos estar atentos a toda a encenação que mostra o nativo local se encontrando com os expedicionários De todo lugar, vem de canoa, vem de carro, vem no ar, todos juntos seguindo tua luz, na alegria de poder te encontrar. Muito bem, aí conseguiram relembrar essa manifestação cultural aí da nossa região norte. Vamos então ver qual é a importância das danças folclóricas. Bom, as danças folclóricas, elas desempenham um papel fundamental na preservação e promoção da cultura brasileira, assim como fortalece a identidade cultural das comunidades. Também é uma forma de expressão artística e de criatividade e contribui para a atividade econômica e desenvolvimento do local onde está inserida. É também uma ferramenta educativa utilizada em escolas e projetos comunitários para ensinar história,
música e dança às novas gerações. Muito bem, então já que a gente conseguiu relembrar os principais pontos abordados dentro dessa unidade, desejo vocês ótimos estudos e até a próxima.